Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 2 ao verso 32. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interrompeu os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, ou, quer dizer, mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando Jesus viu a ele, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão pelo meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Senhor, fala conosco, ajuda-nos a entender esse texto, ajuda-nos a explanar esse texto. Teu Espírito Santo ministra nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Existem 3 tipos de espiritualidade nesse texto que eu li. Eu preciso fazer algumas observações antes de entrar nesses 3 tipos de espiritualidade. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que nesse texto você percebe que o homem é um ser religioso por natureza. É um ser religioso por natureza. Altamente religioso. Desde os tempos mais remotos, o homem levanta altares. O homem tem sede do eterno. Se você olhar lá, os escritos dos homens das cavernas, eles estão louvando algum Deus. Se você olhar uma era mais moderna, os escritos dos maias, eles estão louvando algum Deus. Seja um Deus Sol, seja um Deus Lua, seja um Deus Terra, alguma coisa do tipo, mas eles estão buscando o sagrado. O homem tem sede pelo sagrado. Se você sair por aí hoje,
Se você for ali na praça de Maricá, no horário de pico, ali às 9 da noite, 10 da noite, né, num sábado, por exemplo, e você começar a pregar alguma coisa, seja lá o que for, você vai sair dali com os discípulos. Por quê? Porque o homem tem sede do sagrado. Qualquer coisa que as pessoas anunciem como religião, o homem se interessa e vai saber o que é. Porém, o homem pós-moderno, ele tem um revés com relação a isso. Porque ele sacraliza tudo, ele transcende tudo, mas ele transcende tudo que não é para transcender. E racionaliza tudo que é para transcender. A gente inverte as coisas. Então, hoje, a gente vive na seguinte situação. Se um jovem, e essa pergunta recorre muito, ele vira para você e pergunta assim: pastor, eu queria namorar, mas eu queria saber quem é de Deus para eu namorar. Você pode recomendar algumas coisas. Você pode falar: olha, primeiro observa se a pessoa é bom filho, que se ele for um bom filho, ele vai ser um bom marido. Ou se for uma boa filha, vai ser uma boa esposa. Observa se ele tem algum tipo de apego a Deus. Se ele tiver, já é um grande começo. Você pode recomendar algumas coisas. Mas esse tipo de coisa não é para você transcender. É para você racionalizar. É para você olhar a pessoa e você analisar o perfil da pessoa e, por afinidade, começar um relacionamento. E se essa afinidade prosseguir, você aprofunda mais o relacionamento, e se prosseguir ainda mais, você se casa. Mas as pessoas querem que um anjo venha do céu e diga assim: olha, o teu varão é tal pessoa, ou a tua varoa é tal pessoa. E isso não acontece. Por quê? Porque o amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho amar. E do outro lado da moeda, tem as coisas que são para transcender. E a gente racionaliza. Então, por exemplo, quando a gente contesta a oferta, a gente racionaliza no que é para transcender. Nossos olhos não têm que estar no dinheiro que a gente põe no gasofilácio. Nossos olhos têm que estar na generosidade que é exercitada ali. Mas a gente racionaliza, a gente pensa, não aqui, mas a gente pensa: o que é que vão fazer com esse dinheiro? Para onde está sendo destinada essa quantia? Será que o pastor está se dando bem? Quem é que está se dando bem nessa situação? Onde é que vai ser empregado isso? Onde é que vai ser... Isso é uma questão, pode não parecer, mas é uma questão espiritual. Dinheiro na igreja é uma questão espiritual. Jesus passou grande parte do seu ministério falando de finanças, falando de administração de finanças. Não que ele tenha necessidade de finanças, mas porque ele sabia o quanto isso é da polêmica e o quanto isso era importante para a gente entender que na nossa realidade enquanto cristão, a gente usa o dinheiro e não o dinheiro usa a gente. Então, para a gente transcender com relação a umas coisas e racionalizar com relação às outras. O homem, como eu estava dizendo já agora, já entrei no tópico 2 aqui, ele é um ser confuso espiritualmente quando ele não está bem orientado. E eu queria dizer para você aqui, tendo a ousadia de me expor ao erro, que só existem duas religiões no mundo: a religião revelada e a religião criada pelo homem. A religião criada, ela tenta abrir um caminho da terra para o céu. Essa é a religião criada. Eu tento abrir um caminho na raça, da terra para o céu. Eu quero chegar a Deus de qualquer jeito. E para fazer isso, eu toco qualquer negócio. Eu subo escadaria de joelho, eu acendo vela para Deus e para o diabo, eu faço o que for. Mas eu tenho que sair da terra e decolar. E a religião revelada, ela abre um caminho para o homem, do céu para a terra. Você lembra lá da passagem de Jesus, está lá crucificado, e ele expira? O que acontece com o véu que divide o santo do santo dos santos? Ele se rasga de baixo para cima? De cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque é do céu para a terra. Não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. O primeiro movimento da espiritualidade é de Deus para o homem. Por quê? Porque nós não temos espiritualidade nenhuma. É Deus quem dá isso para a gente. Então, essa religião que eu chamo de revelada, ela abre um caminho para o homem do céu para a terra. A religião criada tenta dizer ao homem que a salvação é pelos seus próprios méritos.
Eu conquisto minha salvação. Eu tenho poder para isso. Eu escolho Deus, né? Tem até uma música que canta assim, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, né? Tá errado. Porque o primeiro passo em direção a você foi dado por Deus. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. E Ele te escolheu de uma vez por todas, quando você ainda não tinha feito nada de bom nem nada de ruim, antes da fundação do mundo. Isso é valioso demais, é precioso demais. Por quê? Porque isso nos isenta do merecimento. Quando a gente começar a achar que a gente merece alguma coisa, pode acreditar que a nossa forma de crer está equivocada. Porque, na verdade, Deus usou de misericórdia para com a gente. E o que é misericórdia? Graça é o quê? Graça é favor imerecido. E misericórdia? Misericórdia é deixar de receber o que eu merecia. Deus, por misericórdia, me tirou do inferno. Porque o que eu merecia era o inferno. E aí Deus usou de misericórdia e me livrou do inferno. Por quê? Porque só Ele tem poder para livrar o homem do inferno. Só Ele tem poder para resgatar o homem do lamaçal onde ele vive e trazer ele para o reino de Cristo. Então, essa religião revelada, ela mostra que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Salvação é obra exclusiva de Deus. O homem é um ser que idolatra a si mesmo. Você já percebeu isso? Todos nós somos assim. A prova disso é que a religião que mais predomina em todas as religiões é o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem como centro. É o homem como centro. Ah, mas a gente escapa disso, porque a gente louva a Deus no centro, né, da nossa fé. Em tese, porque as nossas músicas são cantadas para o homem. As nossas músicas têm como foco agradar o homem. Tanto que os pregadores costumam dizer assim: olha, faz um louvor poderoso hoje, porque eu quero pegar o povo preparado para a palavra. E na verdade, não se trata do louvor ser poderoso ou não ser poderoso, com relação à energia que ele passa. Se trata do conteúdo que ele tem. Ele é poderoso quando ele louva a Deus. Ele é poderoso quando ele exalta a grandeza de Deus. Mais ainda, ele é poderoso quando ele humilha o homem. A função do Evangelho é humilhar o homem, gente. A gente é que acha que a função do Evangelho é fazer a gente viver rindo, né? A gente tem que viver rindo, sim, mas viver rindo porque a gente conhece a nossa fraqueza, né? Viver rindo porque a gente sabe quem a gente é, porque a gente se conhece, a gente sabe que é capaz das piores atrocidades, mas que Deus um dia, pela sua bondade, nos elegeu e livrou a gente da gente mesmo. Então, o homem é o centro das atenções e não Deus nessa religião criada. Não é a vontade de Deus que precisa ser feita na terra, segundo essa religião criada. É a vontade do homem que precisa ser feita na terra e no céu. E como é que isso se comprova? Com a afirmação que a gente vê pelas igrejas hoje, do seguinte: eu determino, aconteça isso. Palavras mágicas. Meus irmãos, o único ser que tem o poder de determinar alguma coisa definitivamente é Deus. Nós não temos o poder de determinar nem o quanto dura a nossa vida. Nós não temos o poder de determinar nem se a gente vai ficar doente ou se a gente vai ficar sadio. Nós não temos o poder nem de saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos aqui nesse templo. Tomara que não aconteça nada. Ou que aconteça uma coisa de muito bom. Mas a gente é limitado. Então, o Pai Nosso, Jesus vai orar o Pai Nosso dizendo que a vontade de quem tem que ser feita na terra como no céu? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Jesus podia orar dizendo assim: seja feita a minha vontade, porque ele também é Deus. Mas ele orou dizendo: seja feita a tua vontade, porque tudo que o Filho faz foi o Pai que mandou fazer. Então tudo que a gente faz também deve ser determinado pelo que o Pai manda fazer. Por quê? Porque nós somos filhos que têm prazer em obedecer o nosso Pai. E a gente não obedece por obrigação, a gente obedece por amor. É por isso que a gente obedece. Então, o homem quer se chegar a Deus através dos seus próprios meios.
O culto hoje passa muito mais pela questão do sentir do que do refletir. Mas a gente precisa entender que a batalha espiritual que está travada no meio da igreja, ela é muito mais na área da reflexão do que do sentimento. Porque aquilo que você reflete, naquilo que você medita, há um reflexo da tua prática, há um reflexo do que você sente. Então, se você está com o seu tanque vazio espiritualmente, se você não tem refletido na palavra, se você não tem orado, se você não tem, de alguma forma, feito o seu devocional com uma certa frequência, você vai sentir isso. Você vai sentir isso. Mas a reflexão vem primeiro. Se você faz o seu devocional em dia, se você ora, se você lê a Bíblia direitinho, você também vai sentir isso, mas antes você refletiu. Então a reflexão vem antes do sentimento. O homem não quer, a maioria dos homens, não quer a verdade. Ele quer se sentir bem. A gente quer o nosso bem-estar. É algum pecado isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas é algo utópico achar que o mal nunca vai abater a gente, nunca vai se abater sobre a gente. É algo utópico achar que a nossa vida vai ser sempre um mar de rosas, um campo de margaridas com um solzão desse aí batendo em cima, né? Às vezes a gente vai passar pelo vale da sombra da morte. Não tem jeito. O salmista prevê isso, porque ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Mas como é que prossegue o verso? Eu não temo mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então vamos andar pelo vale da sombra da morte? Vamos andar. Eu espero que a nossa jornada nessa terra seja muito mais no campo de margarida do que no vale da sombra da morte. Mas que vai haver vale da sombra da morte? Vai. É um fato. E a gente precisa estar preparado para esse momento. Porque preparado para ser feliz a gente está sempre, né? Que venha a felicidade, que venha a bonança, que venha o bem-estar. Mas para o mau momento, às vezes, a gente raramente está preparado. Para um falecimento, a gente raramente está preparado. Porque a gente não foi feito para morrer. A gente foi feito para viver eternamente. Porém, o homem pecou e a gente adquiriu como pena morte. O salário do pecado é morte. Então, o texto de hoje vai ser útil para tentar elucidar um pouco esse dilema entre a religião criada e a religião revelada. Ponto 1. Como é que começa lá o texto? Pedro, Tiago e João estão onde? No monte. Com quem? Com Jesus. Quem aparece lá? Moisés e Elias. Essa é a espiritualidade do monte. É a espiritualidade do monte. O que é a espiritualidade do monte? É o êxtase sem entendimento. O que Pedro fala lá no seu impulso? Pedro é impulsivo pra caramba. O que ele fala no seu impulso? Jesus, um momento só. Dá um tempo aí do papo. Deixa eu fazer uma proposta. Está muito bom aqui. Eu nunca vivi um momento tão legal, parafraseando Pedro. Muito gostoso. Essa nuvenzinha que vem trouxe uma brisa agradável. E, tá tudo feito. Nós somos aqui os 3 melhores apóstolos. E aí estão os três pilares, né? Moisés representando a lei, Elias os profetas e o Senhor o próprio Deus. O que a gente precisa fazer? Precisa voltar para lá, para aquele mundo? Precisa conviver com aquela turma lá? Façamos 3 tendas aqui, cara. Vamos fazer 3 tendas, ó. E a gente nem quer uma tenda para a gente. A gente se vira aqui. Faz uma tenda para Elias, faz uma tenda para Moisés, e a gente faz uma tenda para você também, Jesus. E a gente fica aqui no monte vivendo para sempre feliz. No campo de margarida. Vai ser muito bom. Essa nuvenzinha com esse solzinho, vai ser uma beleza. Pedro estava em êxtase, mas completamente alheio à missão. Jesus sobe ao monte para orar. O propósito principal de Jesus subir o monte não é para encontrar com Moisés e Elias, é para orar. Mas os discípulos não sabem por que sobem. Eles só sobem. O líder vai, eles vão atrás. A mente dos caras está confusa. Eles estão assim, vamos atrás de Jesus. Estão fazendo certo. Mas uma motivação confusa. Jesus para orar, aparece Moisés e Elias, eles ao invés de orarem junto, não, eles estão preocupados em ficar ali, sabendo que tem um mundo para alcançar aqui embaixo. Talvez eu e você não fizéssemos diferente em nada.
Quem é que, estando com Jesus, Moisés e Elias num monte, onde tem tudo a tempo e a hora, iria querer saber, de ir embora e voltar para a realidade? Ninguém. Só um maluco. Então, eles entendem o que é sagrado. Dá para sacar isso? Eles entendem o que é sagrado. Eles reconhecem a lei, os profetas, Jesus como Deus, mas eles não têm discernimento do que aquilo significa. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode estar na igreja, mas nosso coração pode estar sem discernimento do que é estar na igreja. Eles estão diante da glória de Deus, mas não desfrutam disso. Eles estão diante da glória de Deus. Eles veem o êxtase, mas não discernem. Às vezes a gente vê o êxtase e vai dormir. Às vezes o êxtase da espiritualidade está na beira da nossa cama. Quando a gente dobra o joelho e ora a Deus. E cumpre o que Jesus diz. É quando a gente for orar, a gente tem que entrar no nosso quarto, trancar a porta do nosso quarto, orar em secreto, porque o nosso Pai que vem em secreto, ele faz o quê? Ele recompensa a gente. Então, gente, existem 4 fatos milagrosos que acontecem no monte. Primeiro, o rosto de Jesus e as suas roupas resplandecem. Se eu visse isso, eu já ia ficar desesperadamente louco. Segundo, aparecem em glória Moisés e Elias falando com Jesus. Terceiro, uma nuvem luminosa desce no monte e envolve os discípulos. Uma nuvem sobrenatural. Quarto, de dentro daquela nuvem surge uma voz, que é a voz do próprio Deus Pai. É possível que você experimente milagres e não venha discernir nada espiritualmente. Eu disse na semana passada lá no Rio do Ouro. Tem um milagre que eu amo ver acontecer. E eu vejo todo dia de manhã. Sabe qual é o milagre? De eu acordar. Eu amo esse milagre. Porque quando eu acordo, eu percebo assim, Deus me deu a oportunidade de viver pelo menos mais uma manhã. Tem um outro milagre que eu gosto muito também, que é o milagre do trabalho. De você ser suprido por Deus. Pode ser o pior trabalho do universo, mas é o trabalho que Deus te deu. E é o que tem te sustentado. E é o que tem para hoje. Podia não ter nada. E quando a gente está sem trabalho, às vezes, Deus provê da mesma forma. Teve um tempo que o meu sustento tinha acabado. Eu recebi o sustento de uma missão norte-americana. E acabou, os 3 anos de sustento acabou. E a igreja não tinha condição de me remunerar. Então eu disse o seguinte, falei, olha, eu não fiz pacto com homem nenhum, eu fiz pacto com Deus, então o Deus que me chamou para servir vai suprir a minha necessidade. Meus irmãos, eu não tinha reserva nenhuma. E naquele mês que eu fiquei sem sustento, fiquei 3 meses sem sustento mais ou menos, me sobrou dinheiro no fim do mês. Como? Eu não sei como. Era para eu gastar mais porque eu estava em casa o mês todo, era para eu gastar mais porque eu estava ansioso, era para eu gastar mais porque as contas continuavam vindo e eu não estava recebendo nada, mas milagrosamente Deus supriu de uma forma que eu não sei explicar. Eu falei, é melhor ficar sem sustento mesmo, porque está rendendo mais do que quando eu recebia. Mas não é, gente, é porque Deus sustenta mesmo. Deus olha para você e Ele vê você como um filho, Ele não vê você como um qualquer. Ele vê você como um ser único. Ele não é o Deus do islamismo, que olha para um rebanho todo e trata aquele rebanho todo como uma massa de manobra. Não. Ele é o Deus cristão. É o único Deus que se deixa chamar de Pai. Sabia disso? O único Deus que se deixa chamar de Pai é o nosso Deus. Por quê? Porque Ele enxerga a gente como filho. Quem pode orar o Pai Nosso? Quem? Qualquer um? Qualquer um pode. Mas quem discerne o Pai Nosso e quem é que consegue orar o Pai Nosso com todo o coração? Só quem é filho. Porque a oração do Pai Nosso é a oração do filho. Não é? Senão não orava Pai Nosso, orava tio nosso, avô nosso, amigo nosso, Deus nosso. Mas é o Pai Nosso. Então, gente, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Eles falaram, façamos 3 tendas. Pedro equipara Jesus com Moisés, que é a lei, e Elias, os profetas. Fala, Jesus é o cumprimento disso aí, pô. Então vamos fazer as 3 tendas, cara. Vamos ficar todo mundo aqui, muito bom. A transfiguração é nada mais nada menos do que um prenúncio do céu. Moisés e Elias são símbolos
daqueles que morreram e dos que ainda estão vivos, que serão transformados na segunda vinda de Cristo. Moisés, os que morreram. Elias, como não morreu, foi trasladado, os que estão vivos. Eles não discerniram a centralidade da missão de Jesus. Qual era a pauta da conversa do monte? Abre comigo aí, por favor, Lucas 9. Quem achar, por favor, lê para mim. Lucas 9, 30 e 31. Achou? Pode ler. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que, de acordo com a vontade de Deus, ele iria sofrer em Jerusalém. Fala do êxodo de Jesus. Fala da ida dele para Jerusalém, que é o êxodo de todos nós do reino de Satanás e do pecado para o reino do Filho do seu amor. Moisés, Elias e Jesus estão conversando sobre o seguinte: você sabe que você vai para a cruz? Sei. E você sabe que isso é o passaporte da vitória de todo mundo, inclusive o nosso. Sei. Tu vai falhar? Não vou falhar. Então vamos embora. Aquilo foi uma manifestação gloriosa das coisas que Deus colocou durante todo o caminho dos cristãos para que eles culminassem em Cristo. Quando não havia nada, Deus mandou os patriarcas. Aí Moisés veio e estabeleceu a lei. E aí o povo viveu debaixo da lei. Só que os israelitas não obedeceram a lei. E aí o Senhor mandou juízes. E eles não obedeceram os juízes. Ele mandou profetas e o povo não obedeceu os profetas. E aí ele se enviou. E quando ele se enviou, o que aconteceu? O povo obedeceu? Não, o povo matou ele. Então o que Jesus está dizendo, o que Jesus está tentando demonstrar aqui é o seguinte: é que a missão dele é uma missão a qual ninguém pode persuadi-lo de desistir dela. Porque dessa missão dependem os que morreram e os que estão vivos. Eles não discerniram isso. Eles estavam conversando sobre a cruz. Eles não discerniram a centralidade da missão. Eles estão vivendo a espiritualidade da fuga, de quem quer ficar no monte, de quem não quer descer o vale e ouvir os gemidos dos feridos. Porque é no vale que estão os gemidos dos feridos. A gente tem que descer o vale e ouvir o gemido dos feridos. As pessoas querem a espiritualidade do êxtase, do treme-treme, do arrepio. Às vezes, o vale faz bem para a gente se tocar do quanto Deus nos abençoa e o quanto a gente é ingrato. Todo mundo aqui já passou pelo vale, eu tenho certeza. No vale é que a gente aprende um monte de lição. No monte é o êxtase, mas ali no vale a gente aprende um monte de lição. Você já foi aos hospitais públicos? Você já foi às comunidades mais carentes? Você já foi num presídio? Você já foi nos lixões? Você já foi nos bolsões de riqueza, onde os abastados estão isolados, na mais porca miséria espiritual? Ali que é o vale. É ali que a gente tem que ir. Ali moram as células dos desesperados. Ali eles estão precisando de uma palavra. E a gente está lá no monte, olhando Moisés, Elias e Jesus, numa nuvem luminosa, e quando isso acabar a gente vai dormir. O segundo tipo de espiritualidade é a espiritualidade da fobia, é a teologia do medo. Quando Deus falou, eles ficaram aterrorizados. Quantas vezes eu e você já tivemos medo de Deus? Pode admitir, eu já tive medo de Deus. Eu já tive medo de Deus por causa do meu pecado. Eu já parei para pensar, e por mais que a gente creia na graça, eu já parei para pensar assim, falei assim: Senhor, me perdoa, eu espero que minha filha não sofra pelo meu pecado. Quem tem filho aqui já deve ter pensado nisso várias vezes. Uma vez eu aconselhei um rapaz, ele apareceu na minha casa 2 horas da manhã. Ele me interfonou, falou: desce, pelo amor de Deus, que eu preciso falar com você. Desci, nós entramos no carro dele, e ele falou para mim: minha filha está doente, cara. E eu não sei se ela vai escapar, está queimando em febre, está muito doente. Eu falei: e aí, cara? Ele falou: cara, será que o meu pecado está assolando minha filha? Será que está se cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram? Eu falei: calma, não é isso. Vamos orar e pedir a Deus que, se de alguma forma a sua consciência está te acusando com relação a isso, Ele te alivie. Mas eu de fora tinha certeza que Deus não estava ferindo a filha dele por causa do pecado dele. Mas agora, quando Betina nasceu, em 10 meses, né? Ela teve uma coriza, com uma febre de 38 graus. E eu já estava achando assim: eu pequei aonde? Onde é que eu pequei? Meu Deus, onde é que eu tenho que me consertar? Onde é que eu estou errando? Onde é que a ética está errando? Alguém está errando. Porque essa criança não pode passar por isso. Mas a gente, às vezes, teme a Deus por umas coisas que não é para temer. Deus estava falando no monte. E era para eles se alegrarem com a voz de Deus, mas eles têm medo de Deus.
Pensa bem, quando Deus fala com a gente, até quando é para exortar, é bom. Mas a gente teme. Nós fomos condicionados a pensar que Deus é um estraga-prazer, um xerife, um chato. Nós perdemos a visão amorosa de Deus, o referencial paterno de Deus. Há pessoas que estão na igreja porque têm medo do inferno. Se um dia dissesse a você o seguinte: não existe inferno, você permaneceria na igreja? Essa é a pergunta que eu costumo fazer às pessoas. E a igreja fica assim, porque o motivo central de estar na igreja é adorar a Deus, não é temer o inferno. E quando a gente está com Deus, o inferno e nada é a mesma coisa. Eu não tenho parte com o inferno, tenho parte com Deus. Mas a teologia do medo fez a gente achar o seguinte: agora está tudo bem, tem alguma coisa de errado, alguma coisa ruim tem que acontecer, porque está tudo muito bom. A gente está acostumado a colocar a culpa em Deus, que Deus está puxando nosso tapete, né? Está tudo bem, Deus vai puxar meu tapete já já. Essa é a espiritualidade do medo. Tem a espiritualidade do vale, né? Que é a discussão sem poder. Quando os caras descem do monte, os discípulos estão discutindo não sei o que com os escribas. Os caras estão discutindo lá com os escribas, estão falando, batendo boca com os escribas. Será esse o retrato da igreja hoje? Nós discutimos sexo dos anjos, nós discutimos se batismo é com conta-gota ou carro-pipa. A gente discute qualquer coisa, enquanto Satanás vai arrebentando com as vidas aí fora. No verso 18, o pai procura os discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Eles estavam sem poder. Quantas vezes alguém angustiado entra na igreja e sai da igreja da mesma forma? Isso é sinal de que nós estamos sem poder. No vale tem gente desesperada por Deus, mas os discípulos estão perdendo tempo com coisas infrutíferas. Queridos, guardem uma máxima: a vitória de ontem não serve para hoje. A vitória de ontem não serve para hoje. Você precisa andar todo dia com Deus. Há uma batalha travada aí fora. Se a gente não andar todo dia com Deus, a gente vira e mexe, vai ficar achando que Deus deu rasteira na gente mesmo. Quantas intervenções de Deus nós já presenciamos? Há 2 andares nessa vida: o térreo, onde a gente come, dorme, trabalha, estuda, e o segundo andar, onde habitam os anjos e os demônios, né? Só que a gente não discerne isso. A gente acha que não tem nenhuma influência espiritual, nenhuma força espiritual que luta contra a gente. Luta contra a gente, porque contra Deus ela não pode lutar. Deus nos chamou para crer, para confiar, e não para duvidar de Deus. É por isso que esse rapaz diz assim: me ajuda na minha falta de fé. Não é assim que ele diz para Jesus? Me ajuda na minha falta de fé. Porque Jesus diz assim: crê, se você crê, pode tudo. Ele fala: então me ajuda na minha incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para a gente terminar, tem um ponto 3 que é o mais importante de todos. Fala da espiritualidade de Jesus. Jesus subiu o monte para orar. E por isso ele foi consolado antecipadamente. Só a intenção de Jesus subir o monte para orar, Deus já havia colocado consolo no coração dele. Quando ele chega lá no monte, ele ora, o Senhor manda Moisés e Elias para consolar o coração dele. O Senhor manda uma nuvem de glória para consolar ele. Jesus ora e o Pai confirma o ministério dele. Irmãos, Jesus traz resposta para quem ousa crer. Quem não ousa crer vai ficar sem resposta. Vai ficar ao léu. Vai ficar aí penando nessa vida, perdido, confuso, sem saber para onde ir, sem saber que direção tomar. Mas aquele que ousa crer tem resposta. Deus não deixa desamparado. Deus não deixa abandonado. Deus fala. Deus fala. Deus consola e conforta antecipadamente. Irmãos, quando meu pai faleceu, e aí eu fecho, ele teve um problema de coração e ele teve um câncer na próstata. Ele foi internado por causa do câncer na próstata. E os médicos falaram: não tem jeito, o câncer na próstata vai matar ele. E a gente orou. E Deus curou o câncer da próstata. Desapareceu. O câncer da próstata desapareceu. Ele voltou para casa. Depois ele voltou a ser internado por causa do coração. E quando ele saiu de casa, ele virou para minha mãe e falou assim: eu estou indo para não voltar. Eu estou indo para não voltar. Então, ajeita as coisas, porque eu sei que eu não volto mais. E Deus foi confortando o coração da minha mãe antecipadamente. E ele chegou no hospital, foi internado. E foi internado no melhor hospital que ele podia ser internado. E a médica dele era minha amiga de infância. Uma das melhores cardiologistas de Niterói. Eu falei: cara, tem tudo para sair bem, né? Um hospital muito bom. Médica muito boa. Resultado, vai sair bem. E num dia a gente esteve lá, ele estava bem disposto, corado, reclamando da vida, porque ele era botafoguense, o Botafogo estava numa fase ruim. Ele estava reclamando da vida lá: vocês trouxeram meu radinho, esse radinho também só me trouxe desgraça, que o Botafogo perdeu.
Estava ouvindo aqui, o Botafogo perdeu, blá, blá, blá. Naquela madrugada, ele faleceu, dormindo. Agora, meus irmãos, o falecimento é uma coisa ruim? Óbvio que é uma coisa ruim, que a gente não está acostumado a isso, a gente não quer perder ninguém. Mas olha só, se meu pai morre na minha casa, esse é um transtorno do caramba. Minha mãe ia olhar para aquela cama todo dia, ia ver meu pai morto nela. Fora a remoção, fora os vizinhos todos olhando aquilo, fora o constrangimento todo de definhar ali naquela situação, né? Fora não achar que nós poderíamos ter feito algo. Que fica isso, assim, eu poderia ter salvado ele. Sabe, Deus fez tudo, de forma que quando a gente foi sepultar meu pai, eu olhei para o meu pastor na época e falei assim, pastor, eu tenho certeza que Deus fez tudo. E que a gente também fez tudo. Aí ele falou, então, meu irmão, vai para casa descansar, porque a tarefa está cumprida, a missão está cumprida, e chegou a hora, o senhor tomou teu pai. E eu fui para casa, claro, triste, de luto, mas consolado. Por quê? Porque Deus tem resposta para quem ousa crer. Porque quando a gente ora, quando a gente ousa levantar a voz a Deus, Deus já está com a resposta na mão. Ele vai te dar aquilo na hora certa. Ele vai falar para você o que deve ser feito. Ele vai te direcionar. O problema todo é que às vezes a gente acha que Deus é alguém que só quer puxar nosso tapete, que não quer ajudar a gente, que é um xerife, que é um cara que vai, é o guarda-mal, né? Deus não é o guarda-mal, Deus é o Pai. Amém?